Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando hoje o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Esta é mais uma das chamadas cartas da prisão, você lembra? Aquelas que Paulo escreveu quando estava preso, provavelmente em Roma. Filipos foi a primeira cidade visitada por Paulo e sua equipe missionária na Europa, conforme nós podemos conferir em Atos capítulo 16, por volta do ano 52 da nossa era. Recomendo que você faça a leitura desse texto. A cidade era famosa por suas minas de ouro e por sua estratégica localização entre o mar Egeu e uma cadeia de montanhas. Era como um portão de entrada da Europa para aquelas pessoas que vinham da Ásia. Fundada pelo rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, era uma orgulhosa colônia romana. Uma Roma em miniatura, isenta de impostos e modelada segundo os costumes da capital do mundo. Eles falavam latim, usavam vestimentas romanas, observavam as mesmas cerimônias que em Roma e os seus magistrados tinham os mesmos títulos romanos. Esta carta talvez tenha o tom mais pessoal de todas as atribuídas ao apóstolo. Não é difícil perceber que o autor escreve para uma comunidade que ele conhece muito bem e com a qual tem profundos laços de amizade. A nota dominante da carta é alegria. Ela revela o apóstolo Paulo como radiante no meio das tempestades e tensões da vida. Do que pode ser apurado, Paulo tinha ao menos 3 objetivos em mente quando escreve aos Filipenses. Primeiro, para preparar o retorno de Epafrodito à igreja de origem. Ele havia sido enviado a Paulo pela igreja como portador de uma oferta dos filipenses, mas adoeceu e quase morreu durante o período em que esteve em Roma com o apóstolo. Paulo queria evitar que alguma crítica fosse feita, insinuando que Epafrodito havia retornado prematuramente da sua incumbência. Ademais, era uma oportunidade para agradecer a ajuda financeira enviada pela igreja e para ajudá-los também, mesmo à distância, quanto às pequenas desordens na igreja, tais como o pessimismo pela continuada prisão de Paulo, a timidez diante da hostilidade dos pagãos, a ameaça dos judaizantes e, especialmente, a sombra da desunião que estava começando a assolar a igreja. Nosso estudo começa com a saudação de Paulo, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chamo sua atenção para o fato de que Paulo não se apresentou como apóstolo nesta carta. Ele não precisa do título. Sua autoridade pastoral não era questionada naquela igreja. Ele se apresenta como servo, palavra usada no mundo ocidental moderno, mas cuja tradução correta é escravo, doulos no original grego, uma pessoa que pertencia a alguém e que não tem nenhum direito. Quando você fizer a leitura de Atos capítulo 16, que eu recomendei, irá perceber sem muita dificuldade que Jesus não permitiu que os planos de Paulo de pregar o evangelho na Ásia ou de chegar à região de Bitínia fossem adiante. O que Paulo fez? Questionou Deus, perguntou a Deus se as pessoas da Ásia não eram importantes, se não mereciam ser salvas. Não, ele não se precipitou, não tentou arrombar portas, mas esperou por novas instruções do Senhor. Ele sabia quem era seu dono, ele sabia que havia sido comprado por Jesus. Penso que a mesma coisa Pedro tinha em mente quando escreveu. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E você? Qual a sua reação
quando as coisas que você planeja não saem exatamente como você gostaria. Você é daqueles que questionam a Deus ou daqueles que entendem que fomos comprados por Jesus em sua morte e ressurreição e por isso Ele não é somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor? Paulo sabia quem mandava em sua vida, por isso obedeceu. E porque Paulo obedeceu, Lídia, uma mulher grega, e toda a sua casa foram alcançadas pelo amor de Deus. Uma jovem escrava, possuída por um espírito maligno de adivinhação, explorada por seus donos, foi liberta. É verdade, Paulo e Silas foram chicoteados em praça pública e depois presos lá em Filipos. Mas um grande milagre aconteceu naquele lugar e o carcereiro e muitas outras pessoas foram salvas naquela noite e uma igreja amorosa surgiu naquela cidade. Quantas bênçãos! Vamos adiante. Do verso 3 ao verso 12, a palavra-chave é alegria ou regozijo, que é repetida pelo menos 16 vezes ao longo da carta. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Quando a lembrança dos filipenses é trazida à memória, Paulo dá louvores a Deus. Paulo se alegra com a parceria, o companheirismo, a irmandade demonstrada pelos filipenses. Esta é uma marca distintiva do cristianismo. Deus nos fez seres completos, mas relacionais. Ninguém é uma ilha, precisamos uns dos outros. Nós nos completamos à medida que nós nos relacionamos. Esta semana, nosso querido irmão José postou um vídeo que tem circulado pelas redes sociais de um médico, Dr. Fabrício Costa Bandeira, falando sobre os transtornos emocionais que estão impactando as pessoas durante a pandemia. Não podemos nos isolar, diz o médico. Isso faz mal, depressão, obesidade e tantos outros males. Distanciamento é comportamento seguro, mas isolamento não. Isolamento é para quem está doente. Se você está saudável, então é distanciamento físico. Precisamos aprender a conviver com a Covid, porque ela pode ficar aí por algum tempo, mas não podemos abrir mão dos nossos relacionamentos. Mantenha a distância física, mas seja presente, solidário, cooperativo. Muito obrigado, irmão José, por compartilhar conosco. Paulo continua: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A graça de Deus nos tornou cooperadores da sua obra no mundo. Esta obra se desenvolve na contramão dos interesses do mundo e até dos nossos próprios interesses. Por isso, só mesmo Deus pode nos capacitar e nos levar até o fim. O pastor Israel Belo de Azevedo afirma que a obra da redenção foi realizada de uma vez por todas, mas também vai se manifestando aos poucos em nossa vida diária. Isso é santificação, para se completar definitivamente no final dos tempos, quando Cristo for tudo em todos. Os filipenses participaram com Paulo de momentos difíceis em meio às suas prisões, mas também de momentos alegres na pregação do Evangelho, e isso o leva a um pensamento nostálgico. Que saudades de vocês! 6 vezes nesta carta, o apóstolo os chama de irmãos. Convoca Deus por testemunha para assegurar a sinceridade de suas palavras e ora para que o amor deles aumente cada vez mais. Verso 9. Assim é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que fruto da justiça é esse que Paulo se refere?
O apóstolo escreve que assim como a árvore não produz fruto em si mesma, o cristão também não apresenta o fruto da justiça por sua própria capacidade. O fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo, como resultado da comunhão com Ele e como presente do seu Espírito Santo. Essa justiça é a expressão da nova vida em Cristo, a caminhada na santificação, puros, ou seja, sinceros, sem máscaras, sem retoques, irrepreensíveis em Cristo. Porque recebemos o amor de Jesus, nós podemos amar. Porque nós fomos perdoados, nós podemos perdoar. E tudo isso deve resultar apenas e tão somente em glória e louvor a Deus. Continuando a leitura da carta, um tom de triunfo está no ar. Paulo se alegra com a sabedoria de Deus que transforma em bem coisas que poderiam nos desanimar. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Os filipenses estavam grandemente angustiados diante da notícia da prisão de Paulo. O que aconteceria à causa de Cristo agora que o principal dos apóstolos se encontrava na cadeia? Paulo escreveu encorajando-os, dizendo-lhes que aquilo que poderia parecer um contratempo, uma coisa ruim, era na realidade um progresso importante. Além de toda a guarda pretoriana ter ouvido de Cristo, a igreja local também fora encorajada a proclamar o Evangelho aberta e destemidamente. É claro que nem todos na igreja pregavam movidos por motivos puros, mas se Cristo era pregado, Paulo se alegrava. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. A identidade desses alguns que pregavam a Cristo, movidos por motivos impuros, não pode ser estabelecida com certeza. Mas provavelmente os antagonistas eram um grupo dentro da igreja que, invejando a influência de Paulo na prisão ou fora dela, e incitados por um espírito de rixa, aumentaram a sua atividade missionária no desejo de aumentar também as contrariedades do apóstolo que estava preso. De que importa? O evangelho estava sendo pregado. Nos versos seguintes, Paulo se vê diante de um paradoxo. Seu desejo pessoal era de partir e estar com Cristo. Por outro lado, a necessidade da igreja o convencia de que ele cedo seria libertado e que continuaria trabalhando para o progresso da fé. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Para Paulo, a vida encontra toda a coerência e significado em Cristo. Isso é que é vida verdadeira. Sua vida foi tão completamente absorvida pela pessoa e pelo programa do seu Senhor que ele podia dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e a possibilidade de morte não me traz medo, só alegria. Afinal,
é a alegria de Paulo por estar com Jesus em breve, ou dos filipenses, que continuarão a tê-lo por perto para ensinar. Ele vai continuar vivo, pelo menos por enquanto sua missão ainda não chegou ao fim. Encerrando o capítulo, Paulo faz uma exortação. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Usando uma tradução mais literal, Paulo está falando aqui da nossa cidadania celestial. Lembra o que eu já expliquei sobre uma colônia romana? Seus habitantes são cidadãos romanos, com os mesmos deveres e direitos legais daqueles que moravam em Roma. Assim também nós, como cidadãos dos céus, devemos nos portar de maneira digna da nossa cidadania. Ser cristão implica em privilégio e compromisso. O privilégio é crer, uma resposta à iniciativa de Deus que coloca em ação o seu amor para conosco. O compromisso é sofrer. Estamos em guerra, você já sabe disso. Somos constantemente atacados, também sabemos disso. Em alguns países, muitos cristãos não têm a mesma liberdade que nós ainda temos de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus aqui no Brasil e da salvação que há em Jesus Cristo. Muitos têm sido presos, torturados e até mortos por amor a Cristo. Por isso, é essencial, como ele mesmo disse, permanecer firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-nos dominar, intimidar por aqueles que se opõem a nós. E é exatamente fazendo uma súplica em prol da unidade entre os irmãos, que exige uma verdadeira humildade e abandono dos interesses egoístas, que Paulo inicia o capítulo 2 da sua carta. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O fato de que todos estavam em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. A base dessa união é o seu amor, não aquilo que eu digo sentir, mas o que eu faço. É a vitória sobre as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus desejos. Aqui está a verdadeira essência da vida cristã e o que nos afeta agora e na eternidade. É o poder de amar os que não nos agradam, é a capacidade, semelhante à de Jesus Cristo, de amar o que não é amável, nem digno de amor, porque esse foi o exemplo de humildade que ele nos deixou. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez não seja exagero afirmar que esta é a passagem mais bela, mais importante, mais emocionante que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus. Aqui ele expõe o seu pensamento favorito,
O essencial é a simples consideração que Paulo já tinha feito aos coríntios. Jesus, sendo rico, se empobreceu por nossa causa. Mas essa ideia simples se desenvolve aqui com uma plenitude e riqueza que não tem igual. Seu apelo final e irrefutável à unidade consiste em assinalar o exemplo de Jesus Cristo. Assim como foi Jesus, sejam vocês também. E ele continua: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Escolhendo bem as palavras que vai usar, Paulo faz outra exortação. Desenvolvei a vossa salvação, diz algumas versões. A palavra traduzida por desenvolvei traz a ideia de levar a cabo, de fazer alguma coisa de forma plena, completa, perfeita, de modo que se termine e se conclua. É como se Paulo dissesse: não fiquem na metade do caminho, filipenses, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Nenhum cristão pode contentar-se com menos que o benefício total do Evangelho. A salvação é obra de Deus, por isso jamais é incompleta. E é Ele que opera em nós a vontade e o desejo de sermos salvos. Eu gostaria de encerrar o nosso estudo hoje refletindo um pouco com vocês sobre os últimos versículos do capítulo 2 desta carta. Os versos 19 e 25 são o início de 2 parágrafos diferentes. Lembre-se que esta é uma carta. Capítulos e versículos foram acrescentadas muitos anos depois para melhorar e facilitar a nossa compreensão. Os versículos 19 e 25 são o início desses 2 parágrafos finais do capítulo e dizem assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Nós falamos no início desta aula desse tom pessoal da carta, e um leitor desapercebido vai perguntar ao ler esses 2 versos: espera um momento, pastor, nós não estamos lendo a Bíblia? O que me interessa saber que Paulo vai enviar Timóteo, que vai enviar Epafrodito à igreja lá em Filipos? Eu confesso aos irmãos que muito me emociono quando leio e reflito sobre esse final de capítulo, porque eu vejo Paulo escrevendo sobre um time, não um time qualquer, mas um Dream Team, um time dos sonhos de Deus. Vejo Paulo, um camarada que preso, arriscando perder a sua vida por causa do Evangelho, diz que está alegre e que mesmo na prisão vai pregando o Evangelho para os guardas e para as outras pessoas, dizendo que vai enviar Timóteo a Filipos porque precisa receber notícias daquela igreja e que isso vai deixar ele muito animado. Eu vejo Timóteo, alguém de quem Paulo diz: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Eu tenho muita gente trabalhando comigo, mas ninguém é igual a Timóteo. Tem algumas pessoas que só vão pregar em uma igreja se a oferta for boa. Tem gente que para cantar numa igreja só com cachê adiantado. Tem gente que só faz qualquer coisa na igreja se for para ser reconhecido. Mas Timóteo não. O interesse dele é igual ao meu. O coração dele é igual ao meu. Eu sei o quanto ele ama e se importa com vocês, diz Paulo. E por fim, eu vejo a Epafrodito. Um apóstolo, como Paulo? Não. Um pastor cuidadoso, como Timóteo? Não.
um mensageiro, alguém enviado pela igreja em Filipos para socorrer a Paulo em suas necessidades. Qual foi o sermão que ele pregou? Nenhum, mas o nome dele está registrado nas Escrituras. Sabe por quê? Porque ele serviu. Percebeu como Paulo se refere a Epafrodito? Meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas, alguém que quase morreu vítima de uma Covid qualquer daquela época, salvo pelas misericórdias de Deus, como diz o texto, e que agora estava preocupado. Preocupado com sua vida? Preocupado com sua saúde? Não. Preocupado com os irmãos na igreja em Filipos, porque eles ouviram da sua doença e estavam aflitos sem notícias. Esse é um time dos sonhos. Por causa de gente assim, crentes comprometidos com o Evangelho, por causa deles, Jesus Cristo chegou até nós, a mensagem de salvação chegou até nós. Gente que se preocupava em cuidar de gente. Sabe de uma coisa, pessoal? A única medida possível do amor que nós dizemos nutrir por Deus é mostrada na maneira pela qual nós cuidamos das pessoas. Você me ama? Perguntou Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Cuide das minhas ovelhas. Eu, pastor Carlos, pastor Josias, nós louvamos a Deus, porque aqui, na Boas Novas, nós podemos contar com alguns epafroditos, cristãos que se preocupam em nos ajudar a cuidar dos outros. Essas pessoas merecem ser honradas, é o que Paulo nos ensina. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Portanto, nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem somado conosco. Nós temos 800 pessoas inscritas no hall de membros da nossa igreja, mas algo em torno de 250 desses se envolvem com o Evangelho de Jesus, se importam com a sua igreja, servem a sua igreja. Seu nome não vai estar registrado nas Escrituras, porque o texto bíblico já está encerrado. Mas fique tranquilo, meu amado irmão, minha amada irmã, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Seu trabalho não é vão no Senhor. Você faz parte do time dos sonhos de Deus. Muito obrigado por servir a Deus e cuidar de pessoas, das pessoas que Deus tem nos enviado aqui. Muito obrigado por somar conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela semana abençoada que tu nos destes. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu sustento. Muito obrigado também, ó Deus, pela tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio que nós temos de aprender tantas coisas com o teu servo Paulo, mas não só com ele. Aprendemos também com os filipenses, aprendemos com Timóteo, aprendemos com Epafrodito. Muito obrigado, ó Deus, porque essa mensagem chegou até nós e nós podemos nos tornar cristãos melhores depois de aprendermos mais de Ti. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite, afinal de contas a obra é Tua, Senhor. Nós fomos alcançados por Ti e só não estamos contigo na eternidade ainda, porque sabemos que Tu tens um ministério para cada um de nós tem uma missão específica a cumprir. Nós Te agradecemos por isso, por esse grande privilégio, mas nós pedimos, Senhor, que Tu mesmo nos prepare, que Tu nos fortaleça, que Tu nos capacite, Senhor, para que nós possamos também nos achar aprovados em Ti. Cuida da Tua igreja, Deus. Obrigado pelos Teus servos. Obrigado, ó Deus, por cada um dos meus amados irmãos e irmãs que tem, ó Deus, somado conosco aqui na Igreja Boas Novas e que tem nos ajudado nas mais diversas funções, desde a recepção de pessoas lá no estacionamento, aqueles que lidam com as crianças, aqueles que preparam os nossos ambientes, limpeza, lanches, aqueles que tocam, ó Deus, aqueles que, enfim, aqueles que ministram aulas, aqueles que são líderes de pequenos grupos, lá no Celebrando, no pequeno grupo multiplicador. Senhor, nós temos tantas pessoas Tu tem mandado para cá, Senhor, que tem nos ajudado.
Por cada uma delas, nós dizemos a Ti, muito obrigado nessa manhã. Que Tu possas cobrir, ó Deus, as suas vidas, os seus lares com as Tuas bênçãos. Que elas se sintam, ó Deus, honradas por estarem servindo a Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque Te servir é mesmo um grande privilégio. E cuida também daqueles Teus servos que estão conosco, mas como espectadores, que não estão exatamente envolvidos, ó Deus, aqui no trabalho do Evangelho, aquilo que nós fazemos aqui em nossa igreja. Que tão logo, ó Deus, toda essa situação passe, nós possamos todos juntos aumentar ainda o número daqueles, ó Deus, que estão somando conosco, aqueles que estão efetivamente, ó Deus, trabalhando em prol do Teu Evangelho e do crescimento da Tua igreja, crescimento do Teu reino, porque afinal de contas, quando alguém Te reconhece como Senhor e Salvador, este alguém passa a fazer parte da Tua família, passa a ser cidadãos dos céus, assim como nós. Muito obrigado, Deus, por tudo isso que Tu tens feito em nossas vidas. Continua a nos abençoar. Dai-nos, ó Deus, mais uma semana de paz, uma nova semana se inicia agora. Que seja uma semana de bênção para os Teus servos. Abençoa a nossa igreja, abençoa os membros da nossa igreja, os nossos amigos que frequentam conosco, ó Deus, os nossos cultos, a Escola Bíblica Dominical, as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Senhor, porque temos certeza que Tu estás cuidando de nós. Nos abençoa, receba, Senhor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Você esteve conosco durante mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Na semana que vem, nós encerraremos o estudo da Carta de Filipenses. Eu espero você. Uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe.